Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcos Girão, do Estratégia Concursos, e venho trazer para vocês agora uma dica extra dessa nossa série Alterações no CTB pós-edital PRF 2013. Solta a vinheta! Nessa nossa dica extra, nós vamos trazer uma das alterações da recentíssima Lei 13.281 de 2016. Esta lei trouxe uma série de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Algumas delas já entraram em vigor e outras entrarão em vigor a partir de novembro de 2016. Então olha para cá, nesta nossa primeira dica sobre a Lei 13.281. Vamos lá. Manifestações nas vias terrestres? Pode não. Lei 13.281 de 2016, parte 1. Vamos ver o que é que essa dica nos diz. Você está lembrado dessas imagens aqui? Se você acompanhou na mídia, que essas imagens datam de novembro de 2015 e retratam uma série de muitas manifestações que os caminhoneiros realizaram no nosso país aí naquela época. Essas manifestações bloquearam vias, atrapalharam trânsitos e trouxe muita problemática aí, né? Principalmente nas estradas e rodovias do nosso país. Eles tinham muitas demandas, mas o fato é que eles bloquearam as estradas, bloquearam as rodovias e trouxeram muito transtorno aí no trânsito do nosso país. Pois bem, a partir dessa manifestação, então, o governo federal editou uma medida provisória para tentar coibir ou tentar penalizar quem promovia esses atos. Olha para cá. Medida provisória número 699 de 2015. Essa medida provisória, ela inseriu o artigo 253A no CTB, que dizia o seguinte: usar veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via, seja qual for o tipo de via, passou a ser uma infração gravíssima. E olha só, a medida provisória dizia o seguinte: multa de 30 vezes o valor da gravíssima, multiplica R$ 191,54 por 30. Suspensão do direito de dirigir por 12 meses e apreensão do veículo. A medida administrativa era o recolhimento do documento de habilitação, a remoção do veículo. Por que o recolhimento do documento de habilitação? Porque previa com penalidade a suspensão do direito de dirigir. Por que a remoção do veículo? Porque previa a apreensão do veículo como penalidade. E uma inovação, né? Uma coisa meio louca aí, né? Proibição de receber incentivo creditício por 10 anos para aquisição de veículos. Olha só, o cara, além de ser apenado aí, né, por uma multa caríssima, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, ainda tinha como medida administrativa o cara não poder fazer mais nenhuma operação de crédito para comprar veículos por 10 anos. Olha só que coisa. Bom, vamos lá. Aplica-se a multa agravada em 100 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Quer dizer, os organizadores ainda tinham que pagar o valor de 100 vezes de uma infração gravíssima, natureza gravíssima. E mais, né? Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Isso aqui era um claro ataque direto a essas manifestações, para inibir, para coibir. Bom, mas era uma medida provisória, e medidas provisórias elas caducam se elas não forem votadas no Congresso Nacional, né? Aprovadas no Congresso Nacional, para poder dessas medidas provisórias virarem leis. Bom, então, foi o que aconteceu. A Lei 13.281 de 2006 converteu esta infração de trânsito aqui, aliás, a medida provisória foi convertida, né, em lei, né, e faz parte agora, né, da Lei 13.281 de 2016. Só que veja, a conversão foi toda integral. O artigo 253A ficou exatamente igual ao que estava na medida provisória, porque, concordemos, a medida provisória estava um pouco aí, né, pesada, né? A infração veio muito pesada. Então, olha só como ficou a redação do artigo 253A na Lei 13.281 de 2016. A redação mudou um pouco e você agora tem que esquecer
a redação da medida provisória 699/2015. Quer conhecer como ficou agora o artigo 253A, que já está em vigor? Olha para cá. Usar qualquer veículo, lá na medida provisória não tinha a expressão qualquer, tá? Então, é para deixar mais claro que não é só caminhão, qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via, qualquer via. Agora, olha a novidade também. Sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela, ou seja, se você tiver autorização do órgão de trânsito para bloquear, para restringir, para interromper o trânsito, não é infração de trânsito. Não é infração de trânsito. Agora, se você deliberadamente interrompe, restringe ou perturba a circulação na via sem autorização, isso é importante, hein? Sem autorização do órgão ou entidade de trânsito competente lá na circunscrição na via, aí sim você comete a infração do 253A, que é uma infração, olha aqui, de natureza gravíssima, isso não mudou. Multa 20 vezes, deu uma aliviada, lembra? Era 30 vezes. E suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Isso ficou igual. O que foi que eles retiraram aqui? Não tem mais a previsão de apreensão do veículo. Mas isso não quer dizer que o veículo não possa ser removido. Sim, a medida administrativa é a remoção do veículo, que é para tirar, para poder livrar o trânsito ali, né, meu amigo? Para poder folgar e aí o pessoal dá fluidez ali naquela via, tá? Agora preste atenção. Lembra daquela medida administrativa nova, meio louca, né? Essa que a pessoa ficasse impedida de ter fazer qualquer crédito para aquisição de veículos por 10 anos. Ora, isso foi uma inovação no CTB. Isso nunca foi previsto no CTB. Então tinha que sair mesmo. E saiu. Não existe mais essa medida. Não existe, né? Isso aí foi um arroubo aí de exagero, né? Para poder atacar esses manifestantes. Não tem mais. Olha para cá, medida administrativa, remoção do veículo. Somente. Bom, agora, continua lá para os organizadores aquela punição. Os organizadores não escaparam, não. Só que a multa que era gravada em 100 vezes passou a ser de 60 vezes, né? Para poder aí também não ficar tão exagerada a coisa. Então aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput, certo? Aqui é para os organizadores, não esqueça. Bom, e o resto, né, ficou tranquilo. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses, mas olha, apareceu um parágrafo 3º, uma novidade que não tinha na medida provisória. Olha o que está me dizendo. As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Esse parágrafo 3º está dizendo o seguinte, olha, não é só pessoa jurídica, não, os caminhoneiros representam uma empresa, uma associação, não. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica poderão incorrer em uma dessas infrações. Perturbou, restringiu, né, impediu deliberadamente a circulação na via sem autorização da autoridade competente, então você vai aqui entrar, ser enquadrado nessa infração de trânsito. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. E mais, o artigo 253A, neste parágrafo 3º, diz ainda uma obrigação para o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Olha órgão, olha entidade, você vai ter que, de imediato, tratar de restabelecer o trânsito daquela via. Agora, claro, se possível, né? Se possível, tá? Mas é uma obrigação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Tranquilo? Beleza? Essa inovação já está vigorando. Bom, e como isso poderia ser cobrado numa prova de concurso público? Vem para cá. Então vamos lá, questão inédita, hein? Em plena segunda-feira útil, sem autorização das autoridades competentes, um grupo de motoboys resolveu fechar o trânsito da Avenida Paulista por tempo indeterminado, até que uma comissão por eles formada fosse recebida pelo governador do estado, a fim de que algumas reivindicações da categoria fossem atendidas. Para isso, deitaram suas motocicletas ao longo de 1 quilômetro da pista e queimaram pneus para bloquear o trânsito e chamar a atenção. Por conta do bloqueio, os engarrafamentos de veículos naquele dia atingiram proporções históricas.
Considerando essa situação hipotética e as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens seguintes. Lembra, dia útil, né? Não importa se é dia útil ou não é útil, mas é só um detalhe. Motoboys, né? Bloquearam a pista aqui por conta do bloqueio, certo? E outra, né? Sem autorização das autoridades competentes. Nós já temos elementos interessantes aqui para resolver. Vamos ver o que é que os itens nos dizem. Vamos lá, item 1. Todos os motociclistas envolvidos praticaram infração de trânsito de natureza gravíssima, punível com multa, de fator multiplicador de 30 vezes, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir. Tá certo ou está errado isso aí? Professor, acabei de ver, tá certo, tá não? Você viu a letra da medida provisória 699, que não existe mais. Pela Lei 13.281 de 2016, esta infração, né, utilizar qualquer veículo para deliberadamente restringir, interromper ou perturbar a circulação na via, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, isso é uma infração de natureza gravíssima? É, aqui o item está certo. Mas é punível com multa 30 vezes? Não mais. Multa 20 vezes. E outra coisa, não cabe mais a apreensão do veículo. Não existe mais essa penalidade nessa infração de apreensão do veículo. E outra coisa, a suspensão do direito de dirigir, tudo bem, a pessoa será apenada, punível com a suspensão do direito de dirigir. Mas lembre-se, a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. É um prazo fixado aqui no artigo 253-A, ok? Então, a questão está totalmente errada porque está baseada na redação da medida provisória que caducou, que não existe mais. Aliás, ela não caducou, ela virou lei, né? A Lei 13.281, que trouxe o artigo 253A, que já está em vigor, ok? Questão errada. Outro item. É possível que os organizadores desse evento também recebam algum tipo de penalização pelo Código de Trânsito Brasileiro. É possível ou não é? Claro que é possível. Claro que é possível. A gente viu lá no parágrafo 2º, olha aqui, no parágrafo 1º, aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Lá na medida provisória era 100 vezes, mas esquece, o que está valendo agora é isso aqui. Aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores aí deste evento que está perturbando, que está restringindo, né, e que está deliberadamente interrompendo o trânsito. Beleza? Bom, e com essa informação nós terminamos essa nossa primeira dica extra. Até a próxima.